Então, todos os campos reforçam isso, ciência, religião, reforçar. Toda materialidade reforça o papel do humano, porque toda materialidade é tentação. A ciência, a religião é uma tentação humana. No mundo espiritual não há religião. É isso que todas as áreas. E a única ciência que existe é a espiritualogia. A ciência do espírito. Ficou certinho. Então, a espiritologia pode ser definida a partir disso que eu mandei ela escrever ali, como a ciência da destruição da vida. Não é que você falou? Estudo sistemático com o objetivo de destruir a vida. A vida material. A vida. A existência do espírito é outra coisa. A vida. Estudo sistemático por averiguação para a destruição da vida. Sabe por quê? Porque em verdade vos digo, quem não nasce de novo não verá o reino do céu. Nós estamos morrendo na série. Não. Chegou nem na Antes de renascer, você tem que morrer. Ninguém renasce sem morrer primeiro. Então, a espiritologia, como ciência do espírito, contribui na morte para que o nascimento ocorra. É o caminho da morte. Porque sem essa morte, não há renascimento. A morte vai no norte. Essa é a diferença do bom e do bem. O bem é o caminho da vida. É a construção da vida dentro de patamares a ser agrado. Mas se você vive, você não pode renascer. Toda a ciência do espírito, não importa o nome que você dê, ela tem que caminhar para a morte. Para que depois da morte, haja o renascimento. A ciência que enaltece a vida, que fortalece o viver, não me leva para o renascimento. Tem uma teoria, doutora, você conhece ela? Pode não levar, mas também. Que diz assim: logo vi andando no meio de uma multidão, carregando uma cruz. E ele andava com aquela cruz pesada no ombro velho. Só que um dia ele foi inteligente. Se eu vou cortar um pedacinho dessa cruz. Cortou um pedacinho da cruz. Foi andando. E ninguém brigou com ele, porque ele cortou um pedacinho da cruz. Os outros lá, os povos, estavam carregando a cruz. E eles já estavam bem magros. Aí ele disse: opa, ninguém brigou, vou cortar mais. E foi cortando os pedacinhos das cruzes, da cruz dele. Ele estava só com um pouquinho, eles chegaram num buraco. E aí apareceu um anjo para ele e disse assim: joguem as suas cruzes, que ela é do tamanho certo do buraco que está à sua frente. Os outros olharam, atravessaram, a cruz sumiu, e quanto tempo ele não dava para chegar do outro lado. Aí teve que voltar catando todos os pedaços. E vai chegar.
A espiritologia não corta pedaço da cruz. Dá força para carregar. Não promete vida, mas promete que no final da caminhada, tudo que você viveu chegará como tanto limpo renascimento. É isso. Sabe os problemas que você criou, que são bons ou maus? Ele é o trampolim para você chegar do outro lado. Sabe os momentos ótimos que você fez? No chão, faz parte da cruz. Da cruz que eu chegar e que é o trampolim para você chegar do outro lado. Os momentos bons era o segredo. E os momentos maus é o bom. Mas tem que falar os dois. Umas partinhas. E é isso que a espiritologia não faz. Desmistifica o bom e o mal através do fim dos desejos, das paixões, dos apegos, para poder acabar com a ação do egoísmo. Não é para acabar com o egoísmo, mas para acabar com a ação do egoísmo, para que você possa chegar do outro lado, onde não há mais egoísmo. Antes da sua dúvida, preste muita atenção no que eu falei. Que hoje já foi feita essa pergunta e agora nós vamos responder. Eu disse que a espiritologia destrói a árvore para que você possa continuar caminhando e chegar do outro lado, onde não há egoísmo. Eu queria dizer. Sim, mas o que eu quis dizer? O egoísmo não é seu. O egoísmo alimenta você. Todo espírito é o espírito puro. Você não pode ser. Por isso o G, a figura da árvore, é o que nutre a árvore. Não faz parte dela. Pai, mas os espíritos que ainda estão, muitos espíritos que ainda estão vinculados à última encarnação, ainda vivem, ainda estão nutridos pelo egoísmo. São nutridos, não são egoístas. Não, mas mesmo que eu já falou assim, que vai destruir a árvore para que a gente chegue do outro lado, onde não há egoísmo. Mas muitos espíritos que ainda estão vinculados à Terra, ligados ao ego da última vida, ou não, estão ainda sendo nutridos, mesmo não estando em carne, pelo egoísmo. Sim, claro. Claro, porque estão presos ao orbe terrestre. O orbe terrestre é alimentado pelo egoísmo. Então, a espiritologia, se a gente conseguir compreender, sei lá, viver isso, a gente vai sair da orbe terrestre. Não, neste momento, neste caso, a orbe terrestre vai sair de você. Porque a orbe terrestre não terá mais como alimento básico o egoísmo. Haverá um novo mundo de prova de expiação, um novo mundo do alimento será o egoísmo. Hoje vai ter o exílio. O quê? Um novo mundo onde vai ser egoísmo de novo? Sim, é o mundo de prova de expiação. Porque eles vai precisar ser a informação para se encarnar nesse planeta, continuando na prova de expiação. Prova de expiação. Então não vai dar Terra, no outro lado. Capela, né? Capela é a precisa ser egoísmo.
Quando a terra foi criada e passou a ser um mundo de prova e expiação, a terra passou a ser nutrida pelo egoísmo e a terra não mais. Então o egoísmo vai sair da terra. Isso, não vai ser os não egoístas que vão sair da terra. Até agora foi assim. Agora, como é um momento especial, que é a terra que vai sair dos egoístas, dos não egoístas. Perguntei sobre isso, já respondeu. O que você queria perguntar? Não, era sobre isso. Eu ia perguntar se a pessoa, por exemplo, matando, né, essa nutrição do egoísmo, ela iria para um outro planeta e até oferecendo a própria expiação, ou então, como você respondeu, quer dizer. Não, olha, isso será especial. Professor, tudo de virtuosismo. Mas o que a Terra vai ter especial, né? Agora que não é especial. Existem ciclos no universo. A Terra está acabando de cumprir o seu ciclo como escola de provas de expiação. Vai haver uma nova escola que vai começar o ciclo. E a Terra agora vai abrir outro ciclo. é que você fala assim que a Terra vai sair dos não egoístas. Os egoístas como é que vão sair na Terra? Porque a Terra não existe como planeta. A Terra é um livro de como expiação. E tem todo o acredito em matéria. Então, professor, tudo de espiritualismo. Agora, não podemos nos esquecer que se tudo isso virar cultura, não é mais espiritualismo. Espiritualismo é ciência aplicada. E é isso que nós vamos fazer, então, do mundo. É começar a aplicar isso. Tá certo? Só para explicar da Terra, qual é o critério? Porque assim, não pode ser cultural. Né? A cultura é matéria, não pode ser tecnológico. Para a Terra mudar de própria expiação para regeneração. A ordem de Deus. Supremo Senhor do Universo decretou que acabou a oportunidade. Só ele sabe. Mas tem a ver com a cultura material. Não tem nada a ver com cultura. Pelo contrário, a cultura material, como eu respondi para o senhor do dia do dado, topa. Porque assim, até o Que diz, as coisas evoluíram, que não era para estar leão, não, tem que estar pior. Porque quanto pior, mais paixão. assim, tem até alguns que falam isso. Por exemplo, a ciência. Quando a Terra for regenerada, que as pessoas vão ver, já superaram esse egoísmo, vão surgir novas tecnologias apropriadas para esse mundo regenerado. Mas está pensando na matéria. Novas ilusões, não tecnologias. Já é isso. Novas ilusões. O próximo mundo será cático. Existirá computador feito de água. Só para você ter uma ilusão. Aqui na Terra. Não, próximo mundo. Tá, esse que De vai forma ser a expiação. expiação, certo? Que existirá computador feito de água. Você pode conceber isso? Ou seja, existirá a mesma energia aqui, que quem estiver lá verá como líquido. É energia, não é forma? Tá, então quando a gente fala que até uma coisa que vocês estavam discutindo no começo, que a Terra está piorando, a Terra está aumentando o número de coisas ruins, catástrofe, maldade e tal, isso tudo é ilusão, né? Tudo isso são tentações. E quanto mais se aproxima o fim do mundo, maior tem que ser as tentações. Porque vocês aleixaram tentações menores. Isso. Significa que mais espíritos vão ter uma oportunidade de evoluir e aprender mais rápido. Não. Significa que espíritos estão tendo tentações mais fortes, provas mais elevadas. Não. Não tem nada de rapidez. Não, mas para que Tem profundidade. Mas para que eles cheguem à elevação. Antes um filho respeitava o pai, hoje o filho mata o pai. Não tem pai? Pois então, a tentação é maior. E antes era um simples falta de respeito, hoje é um assassinato. Ele tem que amar da mesma Do forma. mesmo jeito. Então, para nós, Porque tanto faz você dizer é bobo como dar um tiro nele,
você feriu uma individualidade. E é prova para nós olhar o mundo também com outros olhos. Você pode assim, adiantar um pouquinho o que é o mundo regenerado? Tem essa permissão? Tem uma ideia, o ego tem uma ideia de que esse mundo regenerado. Não, você não saberia por quê. Nem aqui de nutre. Não, você não saberia por quê. Nem como raciocina, porque o raciocínio vai mudar. Não, você não saberia por quê. Tá, então a estrutura genética pode mudar? A estrutura material de DNA? Até o corpo. Você pode passar TT externo. Tá. Já aconteceu isso para vezes. O mundo de Atlântida chega muito parecido com duas extensões no macaco. O ser humano em Atlântida. Isso. Muito parecido. Não é o macaco. Você sabe? E isso só Deus sabe. Assim, só uma pergunta. Não pode ser uma ilusão também achar que vai ter sensível da Terra? E a Terra continuar sendo prova de criação? Moço, o exílio da Terra é uma ilusão imensa, porque não há Terra. O que nós falamos, vocês transformam em realidades conhecidas por você. Virou ilusão. E os espíritos não vão mais gravitar no orbe terrestre, isso eu garanto a você. Mas o orbe terrestre não é o planeta Terra. É o campo de prova de expiação. Que é uma bola de Que é uma bola de energia. E não é uma bola de energia, é um pedacinho da bola de energia universo. E também não significa um lugar físico, porque o universo não tem tempo e espaço. Como é que eu posso explicar qualquer coisa para você? Mas, por exemplo, só para terminar. Só para explicar o que não pode se explicar. Por exemplo, nós aqui da Terra, a gente tem uma ilusão do que é o sistema solar. Olha, você tem tanta ilusão que você nem é da Terra. Agora, por exemplo, um humano que vive em Marte. Não existe humano em Marte. Então, o espírito também está em Marte. Ele tem um outro ego. Então, o sistema solar para ele tem uma outra configuração. Tá. Completamente diferente. Compaixão de lá, e a fichão, e a altichão. Até o jeito que ele enxerga a Terra também, né, Fernando? Daí para Porque a você gente ver. acha linda a cachoeira, né? Ele pode ver com uma outra codificação completamente. Tá que bonitinha essa coisa, hein? Pega umas que tipo. Mas você faz isso, vocês estão tão admirados. Mas você faz isso. Tem coisas pelo Brasil que vocês acham lindo e acham feias as coisas do outro país. Já tinha gente enche, imagina no universo. Né? De ter jeito. O jogador de agora vai fazer gesto. Ela escreveu um ponto, mas se vocês quiserem fazer outros exemplos, fica à vontade, né? Sem ser mãe e filho. Qual é o exemplo que fica mãe? E esse nós já falamos demais. As mães já estão tudo no meu percurso, no diz o Boni. Tipo, falar de saúde, dinheiro, vamos começar com saúde. Estou com câncer, já fiz vários tratamentos e os prognósticos são ruins. Isso está com câncer e está em sofrimento. Lógico, Nós está tratando disso, né? Pode deixar. primeiro a gente vai começar por onde, pai? Pelos desejos, por cima. Desejo. Ela deseja saúde. Gelar.
Não, Ficar vivo. É. Esse é o desejo. Beleza? O desejo não é não morrer. O desejo é de ficar vivo. Não, mas tem positivo e negativo. Tá certo. Pode concluir no negativo e não querer morrer. Mas o não querer morrer é um desejo positivo. Que eu quero não morrer. Não, eu não quero. Não é quero não. O quero não é um desejo positivo. O não quero é um desejo negativo. Então esse é o primeiro aspecto. Primeiro desejo. Por que não quer morrer? Para não ser não lá embaixo. Apeitação pela vida humana. Quem quer a vida lhe dá prazer, a vida lhe dá fama, estar vivo é um elogio para ele. Medo de assumir o cargo, a falta de fé. Porque ele tem este apego a estar vivo, a vida humana, este passando, este apego baseado no medo da morte, Deus quer subir os carros. Por que ele tem tudo isso? Por causa do egoísmo, mas o egoísmo aí vai ter bom. Tem pena. Não, vem o egoísmo. Ele ama todo mundo. Identificação com a vida do ser humano. Amor. A gente ama todo mundo. Então, o que é para ele, não ama a mim. Este, vamos dizer assim, é um prognóstico. Como é que você chama, doutor? Como? Isso, diagnóstico, como é prognóstico? É coisa de cavalo. Diagnóstico. Esse é o diagnóstico superficial. Por quê? Por que essa pessoa quer estar viva? Cheio. Eu tenho filhos pequenos, eles precisam de eu. Porque ela criou uma situação onde ela, na verdade, nessa situação, já fez uma análise. Mas a conversa é muito mais ampla. Eu quero estar vivo porque eu já quero ver só para a época, né? Para aproveitar a época, porque eu quero ver a trabalho duro. Eu quero estar vivo porque eu tenho que acabar de construir a minha casa. Então não adianta neste só trabalhar a questão de querer estar vivo. Porque querer estar vivo, todos querem. Mas ninguém quer a morte. Vai mexer demais ali. E descobrir o real desejo pelo qual ele tem o desejo de estar vivo. E aí vamos supor que seja o filho. Meus filhos são pequenos e eu ainda preciso acabar de cuidar. Se eu morrer, minha família vai ficar desestruturada, porque sou eu que ganho dinheiro. Olha, quantas desejos vão aparecer.
desejo da manutenção familiar, a posse de se achar dono da família. É isso que o espiritólogo precisa fazer. Não é só trabalhar um caso secamente. Como eu disse, a árvore é grande, é grossa. As passões são muitas. E todas elas se interligam. E o espiritólogo tem que buscar analisar profundamente. Por quê? Porque a maior parte de apego é inconsciente. Se você perguntar a um espírita se ele tem apego à vida, ele diz que não. Mas inconscientemente, na conversa com ele, você descobre o apego à vida, que ele nega. Então, esse é o primeiro aspecto nesse trabalho. Tem que ser já. Então, esse chama de instinto de conservação está ligado ao ego. Chica. Tudo que é humano faz parte do ego. Então, o espiritólogo não pode parar na superfície. Ou melhor, o espiritólogo não pode acreditar no que o paciente. Aliás, o psicólogo também não, né? Porque há sempre ações brutais, ações de apelos que não são tão causas. Ficou claro isso? Então vamos, exemplo por exemplo. Como é que eu trabalharia alguém que tem apego a vida? Se eu descobrir que lá atrás ele tem uma medo do caos, medo da morte, como é que eu trabalharia? Como é que eu misturaria o desejo dele estar falando da vida espiritual? Como assim? Falando da vida espiritual, além do corpo, a gente, na verdade, é um espírito, a gente está aqui só para passar nossas provações. Que bom, você acabou de perder um paciente porque eu sou evangélico, não acredito nos dons. Você falou que eu queria falar, não perguntou o que eu acredito. A Patrícia está falando isso, que primeiro precisa perguntar para a pessoa sobre o que ela acredita. Primeiro você precisa ouvir tudo. Mas por que você tem medo da morte? Por que você quer ficar vivo? Não, porque eu até acredito na vida depois da morte, porque eu sou evangélico, mas sabe, ele diz, ou melhor, Deus diz. E aí você vai deixar de deixar o que eu acredito. Tá certo, você não quer morrer. Você não acredita em Deus. Você não quer exaltar com Deus. Se você tem medo de morrer, você, vamos dizer assim, atrasa esse tempo. Não estou dizendo que você dá um tiro na cabeça. Mas se é esse o processo que você está, e se você acredita em Deus e tem fé nele, está vivendo isso, existe a sua fé. Então, é só processo. Sem luta, não luta material, não é tomar remédio, tome o remédio, mas não tenha medo da morte. Porque você sabe que Deus existe e você sabe que quando seus olhos fecharem, você virá para Deus. Não falei encarnação,
Não falei espírito, falei nada disso. O cheiro que ele acredita e que ele está esquecendo agora. Ou melhor, o que ele sabe culturalmente não está colocando a base. Isso é o trabalho. É fazer ele viver o que ele já sabe. E não querer ensinar coisa nova para ele. Porque você não é professor. Você não está ali para doutrinar o evangelho. Você está ali como cientista aplicado para auxiliá-lo a aplicar o que ele sabe. Ficou calmo, bicho. Tá cheirando. E se ele não quer morrer por causa da família? O meu medo é que ele vai morrer. E aí como é que vai ficar meus filhos? O que vai acontecer meus filhos? Você não é evangelho? Você não confia em Deus? Você não sabe que está escrito lá que Cristo disse que Deus protege seus filhos? Não vai acontecer, seus filhos. Você será existente. Dentro da lógica dele. Isso, te veja, nós estávamos deixando aqui como direcionamento, não como resolução. Muitas vezes vai ser preciso você falar isso para ele 500 vezes, talvez uma das vezes ele compreenda o que você está dizendo. Compreende, né, coitado? Talvez na 1000 ele comece a pôr em prática. Só eu trabalho, só eu venho a família. Isso. Tá certo. Olha, moço, eu vou lhe dizer uma coisa. O Cristo disse assim: se Deus dá comida aos bispos, por que não daria aos seus filhos? É o que está na Bíblia. É o que você diz que acredita. Veja, eu não estou dizendo para você parar de trabalhar. Eu estou dizendo para você não se preocupar. Não adianta você se preocupar, porque se você está condenado, você vai morrer. E se você vai morrer, uma outra solução vai ter que aparecer. Confie em Deus, que Ele vai fazer as soluções. Não é isso que você acredita? Você não acredita que Deus é seu Pai que faz por você? Sim, acredita. Que isso? Na hora que você também vai estar emanando energia e Deus vai estar dando equilíbrio, Ele vai sair dali andando na nuvem. Quando passar da porta, cai de novo. Aí volta no outro dia para conversar com você de novo. Você vai falar a mesma coisa. O que é isso, pai? Tá? Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.